Você já parou para pensar o poder que você acaba dando para aquelas pessoas que mais te irritam? Aquelas pessoas que você guarda mágoa, aquelas pessoas que você de certa forma inveja, que te geram raiva. Essas pessoas acabam te dominando. Quem te irrita, te domina. E eu quero aqui nessa live de hoje explicar esse mecanismo, explicar o porquê que isso acontece e como você pode agir massivamente para mudar essa situação. Afinal de contas, eu tenho certeza que você não quer ser dominado por ninguém. Então, chega mais, chega na nossa live, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, comente, tá? Compartilhe, chame os amigos, chega junto com a gente aqui para fazer essa live maravilhosa, para te ensinar, para te devolver o real controle da sua vida. Afinal de contas, aquilo que externamente ou internamente modifica meu sentimento, meu pensamento, a minha forma de agir, a minha forma de lidar, isso vai me controlar, isso vai me dominar. Então, vamos chegando, deixa eu mandar aqui para algumas pessoas a nossa live, para que elas cheguem. Bom dia, pessoal da Agência Becker, sejam bem-vindos. Obrigado aí pelos parabéns. Começando essa live aí, em cima da hora, para falar desse assunto tão importante, né, gente? Que é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu sou apenas um mero repetidor dos meus padrões do passado, eu sou um mero repetidor, né, das expectativas alheias, mas quando eu olho para mim de forma consciente, quando eu viso, né, o desenvolvimento da autoconsciência, quando eu viso olhar para dentro, para entender as minhas reações emocionais, tudo começa a mudar, né? As coisas começam a mudar de figura, tudo começa a ficar mais claro. Por quê? Porque eu vou trazer o domínio para mim. Para pensar aí nas pessoas que mais te irritam. Para pensar nas ações das pessoas que mais te irritam. E perceba o quão forte elas conseguem atrapalhar o teu dia, o quão decisivamente elas conseguem manipular as suas ações de alguma forma, o quanto você, apesar de talvez nem gostar da pessoa, talvez nem admirar a pessoa, mas você dá a esta pessoa um poder imenso sobre você mesmo. Você concede um poder extraordinário sobre você mesmo, a quem talvez você nem goste. Mas para pensar. Nada o que não temos internamente, nada que toque em nenhuma dor nossa, tem o poder de nos ferir. Então, quando alguma pessoa te irrita de alguma forma, quando alguma pessoa te tira do seu centro de alguma forma, observe, ainda mais se for de forma repetida, ainda mais se tiver recorrência, observe o que isso vem gerando em você. Observe e se pergunte honestamente o porquê daquela ação, daquele fato ter mexido com você de alguma forma. Porque, entenda, no nosso método terapêutico, né, no método 1% de hipnoterapia, de autoterapia, nós entendemos que o problema externo não é o problema real. A irritação não é o problema, a ansiedade não é o problema, a insegurança não é o problema, mas é o que está por trás. A nossa mente tem a função, e eu sou repetitivo quanto a isso, porque isso é algo que
nós temos que saber. A nossa mente tem a função de proteção, nos proteger, evitar com que passemos por situações ruins, já conhecidas, evitar com que sintamos dor, evitar com que caminhemos para algo negativo, sobretudo aquilo que eu já sei, que eu já passei. Então, quando alguém ou alguma situação me irrita, me tira do meu centro, faz com que eu mude a forma de agir, faz com que eu perca a minha autoconfiança, enfim. Você precisa olhar para aquela pessoa ou para aquela situação de forma corajosa para entender qual dor, qual medo em você está sendo tocado por aquela pessoa. Você precisa entender o porquê dessa reação, porque a irritação, né, a impulsividade é uma reação de defesa. Eu me irrito, né, eu ataco, eu perco o meu controle. É uma reação de defesa. Repara aí, Tatiana. Quando alguém me irrita, o que é irritação? O que eu faço? Eu tento atacar, eu tento me defender. Eu me senti invadido de alguma forma. Então, essa situação que me irrita, as situações que me irritam, demonstram as minhas dores, demonstram as minhas fragilidades, demonstram os meus padrões emocionais que eu preciso entender, que eu preciso cuidar. Existem dores emocionais que nós carregamos desde a infância, e essas dores emocionais são as bases para a nossa forma de viver, para a nossa forma de relacionar, né? A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do engano, né? Da manipulação, da traição. Essas dores emocionais, elas são as causas raízes de todas as nossas demandas emocionais. Tudo. Você chega lá no meu consultório e vai fazer, né, se você é aluno do curso 1%. Você está, estou com depressão, tenho crise de ansiedade. Quando nós vamos aprofundando, né, no autoconhecimento, na busca pelo entendimento do porquê daquele sintoma, dificilmente saímos dessas dores emocionais. O sintoma nada mais é do que uma adaptação do seu cérebro para te proteger daquela dor. Então, quando alguém me irrita, esse alguém está tocando em uma das minhas dores. Esse alguém está me gerando uma ameaça com relação a essas dores. E como um mecanismo de defesa, de sobrevivência automático, nós buscamos inconscientemente formas de nos defender. Buscamos de forma inconsciente formas de nos proteger e não sentir aquilo. Então esse mecanismo, cada vez que eu passo por ele, né, ele é reforçado, fica mais automatizado e chega um tempo que a gente não tem a menor ideia porque a gente reage daquela forma. Chega um tempo que nós não temos a menor noção do porquê que eu sinto aquele incômodo, aquela irritação, o porquê daquela pessoa me irritar tanto. E muitas vezes, pessoal, não tem assim, como é que eu vou dizer? Vamos supor que lá na sua infância você passou por uma situação de alto impacto emocional com relação à rejeição. Uma determinada pessoa, vamos lá, um professor, uma professora, te preteriu, te humilhou e você se sentiu humilhada ali, naquele momento, se sentiu rejeitado. Aquele tom de voz, talvez o perfume daquela pessoa, talvez a aparência física, enfim, detalhes daquele momento, servem como gatilho para te gerar irritação. Servem como gatilho que desencadeia
na sua mente, no seu cérebro, o instinto de defesa, o instinto de proteção. O cérebro associa lá o tom de voz, o perfume, a aparência, talvez o nome, a roupa, enfim, detalhes bem pequenos. O cérebro faz essa associação, buscando lá no banco de dados, né? Imediatamente entende aquilo como uma ameaça, e às vezes a situação é completamente diferente, não tem nada a ver, a pessoa não vai te rejeitar, mas você não consegue ali estabelecer um diálogo com a pessoa, você não consegue ficar bem ali, você se irrita e não sabe por que você se irrita com essa pessoa. É incrível. Mas o cérebro guarda todas as informações daquilo que te gerou um impacto emocional para evitar que você passe por aquilo novamente. Então é por isso que nós não podemos ficar olhando só para o sintoma. É por isso que enquanto nós não entendermos os gatilhos, os mecanismos que estão por trás dos sintomas, por trás das nossas reações emocionais, nós seremos apenas repetidores, né, das dores, dos sintomas, das inseguranças, da ansiedade, da irritação, e continuaremos a dar poder para aquelas pessoas que nós não queremos dar poder. Por isso que o autoconhecimento e a autoterapia, o descobrir, o desvendar o que está por trás e ressignificar é tão importante, é tão relevante. Na nossa mente, pessoal, vamos falar de mente, né? Sistema nervoso. Sistema nervoso que é formado por conexões neurais, hormônios, emoções, memórias implícitas. Tudo que está na nossa mente, sistema nervoso, chegou, né? Foi criado dentro desse mecanismo de aprendizado na relação, na interação com o meio. Tudo aquilo que tem de informação na minha mente, na sua mente, existe por um processo de aprendizado. Eu brinco com os meus clientes que o nosso processo de hipnoterapia, ele é muito mais um processo de educação, né, do que de saúde, né? É uma brincadeira, óbvio. Porque é um processo onde nós vamos reaprender a reagir. Reaprender a reagir de forma emocional ou de forma racional. Porque muitas vezes a pessoa sabe, né? Eu sei que eu não preciso me irritar com fulano de tal, mas tem alguma coisa que ele faz aí que eu não consigo lidar. Quando eu vejo, eu já estou reativo, já estou irritado, eu não suporto aquela pessoa. E aí no nosso método de autoterapia, eu ensino os alunos, ensino os clientes a fazerem uma conexão emocional, que é estar em auto-hipnose, sentir aquela emoção, no caso a irritação, sentir, entender e comandar mentalmente o cérebro a te levar num primeiro momento que isso aconteceu. E aí começam a vir insights, né? Através da nossa intuição, começam a vir insights e a gente se lembra do que aconteceu e você percebe às vezes que foi lá na infância. Hoje eu vi o Maico Arruda contando que ele está lá em Porto de Galinhas e estava tocando música de festa junina e ele estava muito irritado com aquilo, ele não gosta de música de festa junina e começou a ficar irritado, achar aquilo muito chato e de repente ele fez uma auto-hipnose e ele descobriu que foi lá na infância dele, ele é muito tímido, ele não queria dançar quadrilha e ele foi obrigado a dançar pela professora e teve que dançar aquela música e ele ficou muito chateado na época. Então gerou ali nele uma reação negativa com relação àquela música, né? O gatilho. Então, conectar com a emoção e ir buscar a causa raiz é o que vai fazer você ter controle sobre a situação. Se tem alguém que te irrita, se tem situações que te irritam, além do normal, né? Eu estou falando aqui, pessoal, de situações, sabe aquela questão que me atrapalha, né? Atrapalha a minha vida, atrapalha o meu relacionamento, atrapalha a minha carreira, atrapalha a minha vida social, atrapalha a minha saúde, né? Tem pessoas que ficam muito irritadas, aí acabam pegando o carro e bebem e se colocam em risco, né, de acidente, que influenciam de forma decisiva a vida. Enquanto você não tomar consciência dos gatilhos ocultos que geram em você essa reação, você vai ser dominado pelas pessoas que
que fazem isso. E no início essas pessoas, gente, começam a fazer sem intenção, mas depois, sabe aquela coisa de perceber o ponto fraco, né? As pessoas percebem o nosso ponto fraco e aí elas começam, ainda mais de pessoas de convívio, né? Começam a atacar numa disputa, numa situação qualquer, começam a agir deliberadamente, né? Propositadamente para nos machucar. Aí o poder todo delas sobre mim. E aí? E aí? Como você concede o poder sobre você mesmo aos outros? Como que você quer crescer na vida, se desenvolver profissionalmente, ter um relacionamento incrível, se você perde, né? Pega o seu poder pessoal e entrega na mão do outro. Fala, toma, você pode fazer de mim aquilo que você quiser. Isso é muito complexo, isso é muito negativo. Ninguém pode nos irritar sem a nossa permissão, né? E muitas vezes a nossa permissão se dá no simples, não quero nem ver, eu não quero saber, eu não quero entender. Sabe, você pode começar a fazer, mesmo se você ainda não sabe a auto-hipnose, mas você pode ter uma noção do que está acontecendo simplesmente se perguntando. Pega uma situação aí durante os próximos dias, talvez você esteja irritado agora mesmo. Fecha o olho e sente essa irritação. Conecta com ela. Anota isso aí, gente, para depois durante a semana você, quando sentir, para você ter anotação para você fazer. Fecha o olho e sente a irritação, sente aquela emoção, aquela coisa que vem te consumindo. Deixa ficar bem claro na sua mente a sensação, tá? E se pergunta, né? É a frase, siga a emoção, como se a emoção fosse uma corda que você pegou ali e você vai puxando essa corda até que essa corda te traga o entendimento certo. Vai puxando, ou seja, vai comandando para sua mente assim, em que outros momentos eu senti isso na minha vida? Em que outros momentos lá no meu passado eu senti isso? E vão vir insights. E vão vir lembranças. E as pessoas falam assim, Rafael, eu nem sei porquê, mas eu lembrei, eu acho que não tem nada a ver. Lembrei de uma vez, não, tem tudo a ver. É a sua mente te trazendo a resposta. E você começa a ter controle sobre essa questão quando você ressignifica, ou seja, foi meu pai que gritou e tal, meu pai estava estressado na época, ele estava com um problema financeiro, não foi nada demais, eu que exagerei porque eu era uma criança. Você vai ter um entendimento novo. E quando você pega uma demanda lá de trás e consegue dar a ela um entendimento novo, o seu cérebro, o seu sistema nervoso muda a forma de interpretar as ações que são correlacionadas àquilo. Lembra lá do início da live que eu falei, os gatilhos. Às vezes o tom de voz da pessoa, às vezes o perfume que é igual, às vezes a roupa, às vezes a aparência, às vezes o nome, às vezes o lugar, né? Então, quando nós ressignificamos, o cérebro entende que aquilo não é mais uma ameaça, que eu não estou mais sendo ameaçado por aquela situação e eu não reajo mais de forma emocional. Eu saio do meu campo emocional, jogo meu fluxo sanguíneo para o meu campo racional, onde eu vou, como um adulto, com mais experiência do que uma criança, obviamente, tomar uma decisão mais assertiva. Isso é assumir o controle, né? Isso é ter controle da própria vida. Mas o que acontece, gente? Nós desde sempre somos condicionados a quê? Nós desde sempre somos condicionados a fugir do autoconhecimento, a não olhar para as nossas dores, a não querer entender, né? Nós gostamos de anestesiar aquilo que sentimos. Nós somos a geração do medicamento. Sentiu, toma um remédio. Sentiu, não quero sentir nada. Toma um remédio, toma um calmante, né? Vai para a bebida e vai anestesiando e não consegue compreender a resposta.
não consegue compreender o que aquele sintoma está querendo te dizer. Sabe? Olha para a tua dor, olha para o teu sintoma, não como algo ruim, porque não é ruim. O teu sintoma é só um aviso, é um alarme. Igual a sede. A sede é ruim? Não. Se nós não sentíssemos sede, o nosso organismo, nós morreríamos muito rapidamente, porque nós não iríamos ingerir água. Nós iríamos desidratar. A sede, ela é um alarme. Olha, inclusive eu estou com sede agora. Espera aí. Olha, o corpo precisa de água, por favor, né? Beba água. Angústia, irritação, né? O medo, a insegurança, a ansiedade, funcionam como uma sede, um alarme. Espera lá, eu preciso entender. Eu preciso compreender o que essa irritação me diz. Eu preciso compreender o porquê da fulana de tal ou do fulano de tal exerce essa influência sobre mim. O porquê que quando a pessoa fala eu me irrito tanto. O porquê que determinados assuntos eu me irrito tanto. Aí entra um outro componente, que é o ego. Muitas vezes a nossa necessidade de estar certo, que olha só, vamos descascar essa cebola aqui, vamos aprofundar. Eu proponho aqui para vocês sempre um diálogo muito mais profundo, até porque isso faz parte do meu método. Eu não converso só a nível de sintoma, eu gosto de entender a raiz, porque sem entender a raiz, dificilmente a gente encontra a solução. Então, se alguém, vamos falar do ego, eu quero estar certo. Eu tenho uma vaidade profunda e eu quero estar sempre certo. Sabe aquela coisa de ser feliz e ter razão, né? Por que eu quero estar sempre certo? Por que eu quero impor, né? Porque quem está sempre certo quer impor. A imposição, ela é meio violenta também, é igual a irritação, né? Quero impor. Quero botar goela abaixo do outro. Quero mostrar para o outro que eu estou certo. Quero mostrar que eu sei mais, que eu sou melhor, que eu sou mais ético, que eu sou mais inteligente, que o meu lado na política é o lado do bem contra o lado do mal, que é o lado do outro. Eu quero impor isso. Isso também é uma defesa. Isso também é uma reação de defesa. É uma reação de proteção. Eu não quero sentir alguma dor. Eu não quero, talvez, ser humilhado, talvez não quero me sentir rejeitado, talvez eu não quero me sentir manipulado, então eu tenho que impor. Então, dificilmente vão fugir das 5 dores existenciais básicas: rejeição, abandono, manipulação, traição e humilhação. Dificilmente. Então, se tem alguém que te irrita, se tem alguém que consegue exercer esse poder sobre você mesmo, isso é um dado maravilhoso de autoconhecimento, sabe? Isso é uma oportunidade maravilhosa de você olhar para dentro e buscar entender o porquê disso está te machucando. Sabe, gente, eu gosto de deixar bem claro uma coisa. Isso é uma coisa sua, você não precisa de contar isso para ninguém, só na sua terapia. Só na sua terapia. Olhar honestamente para você mesmo e se perguntar, cara, por quê? Por que que fulano de tal me irrita tanto? E deixar a sua mente falar com você, deixar a sua intuição falar. Nós sabemos, as respostas estão aqui dentro. Muitas vezes nós abafamos, sufocamos ela assim, sabe? Não deixamos ela sair, porque a gente tem medo de ver uma parte nossa que a gente tenta esconder do mundo. A gente tenta esconder partes nossas no mundo. E a gente tenta esconder da pior forma possível. Eu falei na última jornada que nós somos um diamante. A nossa essência é linda, nossa essência é um diamante. E ao longo da vida, as situações, os traumas, os rótulos que a gente recebe vão jogando cocô no diamante, estrume ali no diamante, né? Fica ali cheio de estrume em volta.
E sabe o que nós fazemos? Ao invés de limpar o estrume, tirar, ressignificar e para o diamante emergir, nós jogamos tinta e perfume ali em cima daquele estrume, né? Em cima daquele cocô. E o que acontece, né? Nós ficamos um estrume ajeitadinho, sendo que nós poderíamos ser muito melhores. Só que falta coragem. Gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que quer fazer a terapia, que quer fazer a hipnoterapia, chega a marcar a avaliação, mas daqui a pouco desmarca, daqui a pouco dá uma desculpa muito esfarrapada para desmarcar e fala que pegou Covid, aí quando eu for liberado eu volto, aí some, aí daqui a alguns meses volta de novo. A gente tem medo. A gente tem medo de olhar para quem nós somos, sabe? E quando você entende que seu sintoma, que as suas características, mesmo aqueles comportamentos que não são socialmente bacanas, aceitos, que isso faz parte só de uma programação, que você precisa apenas reprogramar através do autoconhecimento, através da ressignificação, associação, dissociação, que são técnicas que nós usamos no nosso protocolo, no nosso método, você entende que você não tem nada de errado. Você para de pintar ali o estrume e começa a limpar, né? A ressignificar aquilo e deixar o seu diamante florescer. Deixar o seu diamante brilhar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma pessoa que me irrita porque sempre acha que está certo de tudo. Isso me irrita. Então, por que a pessoa achar que sempre está certa de tudo te irrita? Por que você continua ali nesse embate? É isso que você tem que se perguntar. Ela acha que sabe de tudo. Você sabe, né? Que ninguém dá conta de tudo, que ninguém sabe de tudo. Você sabe agora que isso é uma demanda emocional dela. Você trazer isso para você agora vai ser somente se você permitir. Ah, Rafael, então eu tenho que aceitar? Não. Às vezes a gente precisa se afastar de algumas pessoas. Às vezes a gente precisa sim se afastar. Dar distância. Se tem algo ali que se torna desagradável, né? A pessoa repete, se afasta, se posiciona. Agora, você quer quebrar uma pessoa no bom sentido, né? Dá poder para quem quer poder. Se ela tem a necessidade de estar certa, você só vai ter conflito com ela se você também tiver a mesma necessidade de estar certa. Se você não tiver, não tem conflito. Olha aí, talvez ela esteja sendo o seu espelho e talvez ela te irrita porque esse espelho mostra aquilo que você não quer ver. Porque se esse espelho mostrasse algo que você quisesse ver ou que fosse indiferente, ela não te irritaria, tá? Espelho, se me irrita, se pergunta por quê. Se ela quer estar certa sempre e isso te irrita, por quê? Você também está querendo estar certo. Só é importante se você der importância. Exatamente, Rose. Só é importante aquilo que eu dou importância. Eu gosto da seguinte frase. Aconteceu uma situação comigo, eu penso, daqui a 5 anos isso vai ser relevante? Não. Putz, eu não vou gastar 5 minutos da minha vida com isso. Se daqui a 5 anos essa situação não existe mais para mim, ou não vai mudar nada, eu não perco 5 minutos da minha vida com isso. São perguntas. Nós começamos a lidar melhor conosco mesmo quando nós começamos a nos fazer perguntas. Nós temos medo de olhar para nós. Nós temos medo de olhar para a nossa verdade, para quem nós somos de verdade. Porque nos fizeram acreditar que nós somos inadequados. E nós não somos. Nos fizeram acreditar que nós temos que ser assim, assado, que as nossas vontades, os nossos pensamentos são coisas tenebrosas, então eu tenho que me adequar. E nós aprendemos a não olhar para dentro. Então comece a se perguntar, a fazer perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso me incomodou? Por quê? Você vai começar a tomar consciência. Quando toma consciência, tudo aquilo que eu não conheço me domina. A Jung já fala isso há muitos anos. Tudo aquilo que eu ignoro vai me controlar, mas tudo aquilo que eu jogo luz em cima, eu posso escolher, é aí o poder da escolha.
Aí é o livre-arbítrio real, é o poder da escolha real. Mas sem autoconhecimento não tem escolha nenhuma, né? Como é que eu vou escolher algo se eu estou completamente, estou só reagindo àquilo? Não tem escolha nesse momento, né? Então vamos começar a nos fazer perguntas, a se fazer perguntas. Porque, cara, às vezes você vai chegar e você vai falar assim, gente, que vergonha. Eu estou com vergonha de mim mesmo, de eu ter pensado isso. Eu estou constrangido aqui internamente, né? Mas isso é só você com você, sabe? Isso não vai para a internet, isso não vai para um alto-falante. Ninguém vai ouvir seus pensamentos. E isso é o que vai fazer uma grande diferença na sua vida. No nosso curso, no método 1% de autoterapia, eu ensino às pessoas todo esse padrão das dores emocionais, né, dos conflitos, da relação com o passado, com os pais, consigo mesmo. E eu ensino a autoterapia porque eu acho que tenho certeza que hoje, quem não sabe a autoterapia está em apuros. E o que é autoterapia? A autoterapia é você aprender a identificar o que você está sentindo e aprender as ferramentas para descobrir a raiz disso e como modificar. Isso é autoterapia. É você ser o gestor das suas emoções, dos seus comportamentos. Redirecionar a sua vida. Às vezes a gente se perde um pouquinho, às vezes a gente se torna um pouco displicente, isso acontece, e a gente não sabe mais o que a gente quer, de onde a gente veio, para onde a gente vai. É saber voltar para o caminho na hora que você quiser. É ter controle. A autoterapia hoje é o maior e o melhor investimento que você pode fazer com você. Ai de mim se eu não soubesse autoterapia. Ai de mim, ai da minha saúde física, ai da minha saúde emocional, ai da minha carreira, dos meus relacionamentos. Identificar com coragem. Às vezes o que falta para você é coragem de olhar. É sair do auto-engano. É sair daquela bolha, né? Aí entra um pilar muito forte do nosso método, que é a autorresponsabilidade. É você entender que tudo bem, ok, o mundo foi injusto comigo, me sacanearam, me traíram, me abandonaram, cagaram na minha cabeça, mas ok, beleza, eu não vou ficar aqui parado esperando o mundo vir reparar, porque o mundo não vai reparar. O mundo não vai parar por conta de você, não vai parar por conta de mim, não vai parar por conta de ninguém. Então, se você não olhar para você com força e falar, opa, peraí, me ferraram, mas eu vou ter que me virar agora para sair disso. É entender que é você que precisa fazer isso. Não é papai, não é mamãe, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o presidente, não é o presidente dos Estados Unidos, não é o da Rússia, não é ninguém. Não é ninguém. É você. É autorresponsabilidade. Gente, nós somos brasileiros e nós temos muita dificuldade com a autorresponsabilidade. Hoje eu estava vendo um post, eu esqueci o nome do Instagram, acho que é A História Oculta, alguma coisa assim, falando que tem relatos de 1834 que Dom Pedro relatou já de tragédias em Petrópolis. E ele, né, no relato falava que o governo lá descuidou das prevenções e continua a mesma coisa. Olha quanto tempo, né? Quase 200 anos. E nada mudou, entra governo, sai governo, sempre deixa para o próximo, e a população sempre deixa para o governo, e o governo sempre deixa para culpar a gestão passada, e ninguém faz nada. Nós, brasileiros, não temos a autorresponsabilidade no nosso padrão mental automático. Não temos. Isso é algo que quando nós não temos enraizado automaticamente, nós precisamos trabalhar. Desenvolver, né? Assumir a responsabilidade. Opa, eu tenho que trabalhar isso aqui, eu não tenho autorresponsabilidade. Foi o que mudou a minha vida, que eu não tinha autorresponsabilidade. Não tinha. Eu sempre esperava acontecer, eu culpava o mundo, eu esperava o momento perfeito para começar as coisas, e quando não acontecia, eu me sentia injustiçado, eu tinha pena de mim, eu praticava o auto-engano. E quando eu olhei internamente, quando eu percebi que eu estava precisando me comportar emocionalmente, né, com mais inteligência,
Quando eu percebi que eu estava precisando agir massivamente, assumir a responsabilidade, e se ninguém abrir a porta eu tinha que criar uma janela, só quando eu percebi isso que as coisas começaram a fluir para mim. Só quando eu percebi isso. Tudo me irritava, críticas eu não sabia lidar. Hoje eu lido com críticas, eu lido muito melhor. Eu me questiono, né? Até que ponto essa crítica faz sentido? Até que ponto a pessoa tem razão? Eu não ouço de todo mundo, né? Não ouço de todo mundo. A pessoa que não me conhece, a pessoa que não te conhece, a pessoa que não quer o seu bem, que não está preocupado se você vai conseguir ou não, essa pessoa você não tem que ouvir nada. Né? O Bolsonaro deve me dominar de tanto que ele me irrita. Você está dando poder para quem você não gosta, né? Evita dar poder para quem você não gosta. Tem coisas que nós temos que dar uma distanciada, dar uma descolada, porque senão, olha só, imagina, você não deve gostar do Bolsonaro, né? Tu quer dar poder para ele? Tu quer dormir com o Bolsonaro, tomar café com o Bolsonaro, né? Se alimentar com o Bolsonaro? Não quer? Então, deixa ele com as coisas dele, fique você com as suas, né? A joia, Andréia. Obrigado aí por esse comentário, né? Quando a gente não aceita, eu não aceito, né? Você pode mudar? Vamos lá, vamos pegar aí, Andréia. Você não aceita, né, o comportamento dele. Você pode mudá-lo? Não. Então, solta. O que você pode fazer na eleição lá? Votar em quem você quiser, que não seja ele. É o que você pode fazer, né? Fora isso, você não pode fazer nada. Certo? Então, quando eu não aceito, isso pega muito também do passado, gente. Eu atendi uma pessoa recentemente que tinha muita dificuldade em aceitar as coisas que aconteceram na vida dele no passado. Muita dificuldade de aceitar, ele não aceitava. Ele não aceitava como é que o pai agia, como que a mãe agia, as coisas que aconteceram com ele. E tudo aquilo que eu não aceito, a minha mente fica sem o meu comando, consciente, mas com o meu comando, com o meu desejo. A mente fica buscando alternativas. Então, se eu não aceito aquilo que eu não controlo, ou seja, se eu não aceito aquilo que eu não posso levantar da minha cadeira e ir lá e resolver, a mente vai ficar buscando, a mente inconsciente, vai ficar buscando informações dentro daquilo que tem nela, fica buscando, sabe quando você fica sonhando pra caramba ali, você tem um monte de sonho maluco e você não dormiu bem, é a sua mente buscando soluções para alguma coisa que você, ao dormir, ficou ali preocupado e tal. Então a mente fica buscando caminhos para resolver o que não tem solução. A mente emocional, ela é atemporal. A mente emocional não entende o passado, não entende o futuro, ela só entende o agora. Então a mente emocional vai ficar buscando soluções para aquilo que você não pode resolver. Isso é o que acontece quando a gente não aceita. Quando eu tenho dificuldade de aceitação. Quando eu não aceito o passado, quando eu não aceito o meu pai, quando eu não aceito a minha mãe, quando eu não aceito aquela injustiça que eu passei, aquela rejeição, eu fico buscando, ou seja, canalizo meu fluxo sanguíneo, minha energia, para achar soluções para aquilo que não tem como resolver. Vai faltar energia para agir no presente. Vai faltar energia para construir um futuro melhor. Putz, cara, não faz o menor sentido viver assim. Não faz o menor sentido ficar agarrado nisso. Às vezes o ser humano, né, muitas vezes a gente não faz sentido. De tanto que a gente fica agarrado em aquilo que a gente não pode resolver. Então, por isso que a aceitação, né, a aceitação do passado, a aceitação do outro. Aceitação não significa, vem cá, me dá um beijo, eu te amo, fica comigo. Não. Aceitação é, eu não posso fazer nada contra isso. Eu solto. Eu solto. Vou canalizar minha energia em outra coisa. Igual a Andréia que está falando aí do que não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro irrita. O Bolsonaro pode estar te atrapalhando a ganhar dinheiro.
Pode estar atrapalhando a você desenvolver um negócio, pode estar atrapalhando no seu relacionamento. E o Bolsonaro não, né? Você não pode dar esse poder para ele, nem para ninguém, né? Então, soltar, aceitar, deixar ir, passado, aquilo que me irrita, né? Aquilo que me domina, aquilo que eu não posso mudar. Se eu posso mudar, eu vou levantar a busanfa da cadeira e vou lá e vou agir. Estou com sede? Pego a minha garrafa, abro a tampinha e ó, bebi a água. Está no meu controle. Eu peguei e fiz. Pronto. Não vou ficar aqui agora pensando toda hora que horas que eu vou beber água, que eu estou com sede, minha boca está ficando seca. Pronto, eu já canalizei, me concentrei aqui de volta. A mente busca o tempo todo respostas e soluções para aquilo que você canaliza, para aquilo que você dá importância. Então escolha de forma inteligente onde está indo o seu foco, a sua energia, escolha de forma inteligente aquilo que você está dando importância. Aceita aquilo que você não pode mudar. Seja grato pelo seu passado, seja grato pelos desafios da vida, porque são eles que te fizeram ser quem você é. Isso faz parte da sua história. Não tem como arrancar isso da sua história. Você pode não ter mais vontade de lidar com aquilo. E é um paradoxo humano. Eu não quero lidar com isso, mas eu foco nisso. Eu não quero lidar com isso, mas eu foco nisso. Ou seja, eu fico naquilo e aquilo me domina. Aquilo me irrita. Aquilo acaba comigo. Solta. Aceita. A pessoa me irrita porque é uma pessoa grossa e tal. Eu não vou conviver porque eu não mereço ser tratado mal. Vou me afastar. Dá limite. Mas ficar ali remoendo, querendo mudar a pessoa, né? Nós queremos mudar o outro de forma... Por que você quer mudar o outro? Por que você quer ter controle do outro? Né? Olha só. Vamos fazer aqui fisicamente. O que é controle? Isso aqui, ó. O que a pessoa que quer ter controle tem? Tem medo de ficar sozinho. Então eu controlo todo mundo para todo mundo ficar aqui. Eu coloco todo mundo do jeito que eu quero que a pessoa seja para eu ficar seguro, porque eu tenho medo de ser diferente e me rejeitar e me atacar. No fundo, tudo é o medo da solidão, é o medo da rejeição, é o medo de não ser aceito. É aí que está a raiz de 99% dos nossos problemas. E aí você agora deve que se incomodou com a minha fala. Eu tô nem aí, fico sozinho mesmo, quero que se dane todo mundo, não preciso de ninguém não. Todos nós precisamos das pessoas, não tem como nós sermos felizes sozinhos, né? Não tem como. Sozinho a gente não sobrevive, gente. Sobretudo na infância, né? Mas na vida adulta também. Beleza, tá sozinho no mundo. E aí, você vai plantar, você vai colher, você vai cozinhar, você vai se automedicar, não vai dar certo. Né? Precisamos dos outros. Só que nós não precisamos nos anular para ser aceito por todo mundo, porque todo mundo não vai. Todo mundo não vai. Né? Nem Jesus Cristo, né, foi aceito por todo mundo. Aí ninguém vai ser aceito por todo mundo. Nós precisamos ali do nosso nicho, né, dos nossos amigos. Mas é um limiar, né? É uma linha muito tênue entre eu preciso do outro e eu me anulo para caber na vida do outro. Onde eu deixo de ser eu mesmo para poder ser aceito por um grupo. Aí não é um caminho saudável. É um caminho do adoecimento. Precisamos de troca. Precisamos do outro. Mas primeiramente nós precisamos
dessa conexão interna? Primeiramente, eu preciso me conhecer. Primeiramente, eu preciso saber, né, quem sou eu, para eu saber até onde eu vou me encaixar. Até para dar chance das pessoas gostarem de mim. Porque se eu sou um diamante cheio de estrume em volta, pintado de verniz, como é que a pessoa vai gostar do diamante que está ali dentro? Porque se elas nem veem esse diamante, elas vão gostar do verniz, mas o verniz não sou eu. E o medo dessa rejeição te impede de descascar esse verniz, esse estrume e ser esse diamante. O medo de não ser aceito como você é. E a pergunta que não quer calar, que eu ouço todos os dias no meu consultório e aqui também. Como que eu faço isso? Como que eu me permito ser eu mesmo? Existem duas coisas a fazer. Primeiro é se conhecer. Você tem que olhar para dentro, né? Para você. Segundo, é você se aceitar primeiro. É você gostar primeiro. É você criar um romance com você. Um caso de amor com você. Com quem você é. Com seus sonhos. Com seus desejos. Com a vida que você quer ter. Com as coisas que você gosta. É você se conectar e se amar. Aí sim. Aí sim. Aqueles que são interesseiros vão se afastar. Aqueles que gostavam só do verniz que você, né, da sua máscara, vão se afastar. E sim, muitas pessoas vão se conectar com você. Muitas pessoas vão gostar daquilo que você é. Mas isso só acontece se você permitir. Mas isso só vai acontecer se você tiver coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de parar de praticar o auto-engano. Coragem de parar de culpar a vida, a Deus, o presidente, o passado. Coragem para assumir a responsabilidade. Muitas pessoas fogem da felicidade porque felicidade implica responsabilidade. Muitas pessoas fogem do sucesso profissional porque o sucesso implica responsabilidade. Muitas pessoas se agarram na dor e alimentam a dor porque é muito mais fácil viver na dor, apesar da dor. Porque eu não preciso ter responsabilidade, eu não preciso performar, eu não preciso me dar bem em nada, eu não preciso me assumir responsabilidade, porque eu estou na dor. Muitas vezes a nossa dor serve como uma muleta. Sabe, isso dói. As minhas crises de ansiedade eram minha muleta. Tudo, porque a minha ansiedade, eu não fiz por conta da ansiedade. Até eu perceber e falar, espera aí, eu tô com medo. Olha o medo que eu tinha, vê se você se identifica. Eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu não era tão bom o quanto elas pensavam. Então era muito melhor eu ficar doente. Eu não ia ser desmascarado. Então a ansiedade me serviu para isso. Certo? Até o momento que doeu tanto, né? Eu falo que a gente só busca a solução, né, quando dói muito. Quando a dor é maior do que o medo da mudança. Parêntese, não precisa ser assim, tá, gente? Se você buscar autoconhecimento, se você tomar uma decisão, não precisa ser assim. Isso é uma tendência. E aí, naquele momento que eu falei, não, chega. Eu não tenho outra opção. Se descobrirem que eu não sou tão bom assim, tá tudo certo. Eu vou me reinventar. E aí que foi que as coisas começaram a acontecer. Então nós não queremos a dor, mas muitas vezes essa dor nos serve. Nossa personalidade é formada na infância. Grande parte dela, né? Porque não é algo fechado. Mas nós viemos com uma espinha dorsal da personalidade da infância. O que nós aprendemos na infância? Qual é o único momento que eu posso fazer pirraça, que eu posso faltar a aula, não preciso fazer dever, não preciso guardar meus brinquedos? Quando eu estou passando mal. Quando eu estou doente. Quando eu estou dodói. Então, eu não quero estar dodói, eu não quero estar com a dor.
com a febre. Mas, tenho aqui alguns benefícios, né? E quando esses benefícios são maiores do que a dor, eu não saio. Então, quando eu me recuso a entender, quando eu prefiro que o outro me domine, me gere irritação e eu não quero mudar, é porque tem um benefício aí por trás. Atendi certa vez um jovem com depressão e veio fazer a hipnoterapia, nós descobrimos ali a causa raiz e tudo mais. E a sessão foi maravilhosa, mas ele não melhorou. Na segunda sessão ele voltou, ainda estava deprimido, relatou ali uma leve melhora, mas bem deprimido ainda. E aí a gente, quando isso acontece, eu já logo percebo um ganho secundário. E olha só o que acontecia com ele. Ele estava num emprego onde ele era maltratado pelo chefe, mal remunerado, passava por situações de humilhação, né, o tempo todo. A esposa, né, também trabalhando muito, não tinha muito tempo ali de qualidade com ele, cuidando dos filhos e tal. Só que quando ele adoeceu na depressão, ele entrou de licença e a esposa arrumou tempo para ele. Cuidou dele, deu amor, deu carinho. Ele conseguiu tudo que ele queria. Tá, a depressão dele não foi de propósito não, tá, gente? Foi fake não. Foi uma reação mesmo do sistema nervoso dele. Ele deprimiu real. Só que a mente dele sabotava o processo de transformação, porque como se falasse assim, pera lá, porra, tu vai melhorar, tu vai voltar para aquele trabalho, vai voltar para humilhação, tua mulher vai cagar e andar para tudo de novo. Continua deprimido. E quando ele tomou consciência disso, né, aí é a decisão. Qual dor? Qual difícil eu quero passar? O difícil da depressão ou o difícil de me impor no trabalho, de sentar com a minha esposa e falar, olha só, tô trabalhando muito, não tá dando atenção para mim, eu tô me sentindo... Qual é o difícil que eu quero? Ali a chave virou. Ali ele se posicionou, ele revolucionou ali no casamento dele, se posicionou lá no trabalho, continuou tendo problema com o chefe, mas se posicionava melhor, lidava melhor, e tudo aconteceu de forma maravilhosa depois disso. Quando nós tomamos consciência, aí nós trazemos para o nosso peito, né, a tomada de decisão. O que eu vou fazer? Qual difícil que eu quero encarar? Porque vamos lá, vamos falar a verdade, né? A vida não é um mar de rosas. A vida é difícil. Tomar decisões é difícil. Fazer escolhas é difícil. Porque não existe, né, igual nos contos de fadas, o caminho do bem e o caminho do mal. Tem escolhas que nós precisamos fazer, que nós vamos abrir mão de muitas coisas que a gente gosta. De coisas até que nos fazem bem. Certo? Mas a gente precisa fazer em algum momento. Então, qual difícil eu quero passar? Qual difícil você quer passar? O difícil de se conhecer e se transformar com autorresponsabilidade, ou o difícil de ser controlado por todo mundo, de viver com medo de rejeição, de viver se sentindo para baixo? Decisões, né? Decisões. É a vida adulta. O mundo real, né? Escolhas, soltar. Eu não dou conta de tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu não sou perfeito. Eu não preciso ser. Eu não vou conseguir ser. Qual difícil você quer passar? Qual escolha você quer fazer? E para isso, você precisa ter uma clareza de direção muito forte. O antídoto para a depressão, a vacina para a depressão é a construção de um futuro, são as metas, é desejar, é esperançar, é saber para onde eu quero ir, é olhar para o futuro. O depressivo, né, a pessoa que está deprimida, ela para de olhar para o futuro, ela olha para baixo, ela olha para trás.
E quando a pessoa começa a desejar, né? Eu escrevi isso no e-book, né? Para ter uma inteligência emocional é preciso desejar, é preciso olhar para frente e escolher o difícil que você quer encarar. O difícil de construir aquele desejo, de construir aquela vida, ou o difícil de viver lamentando, reclamando, com dor, sem agir. No seu relacionamento, qual o difícil que você quer encarar? É sentar e ter uma DR ali? É abrir mão de algumas coisas pelo bem do relacionamento? Ou é o difícil de viver em constantes brigas? Qual o difícil? Não fique esperando o mole, o fácil, porque geralmente não acontece assim. Para subir de fase, né? Para passar de fase, para crescer, a gente precisa arregaçar a manguinha, botar a mão na massa e construir com coragem, com ações, com decisões, com direção. A direção é muito mais importante que a velocidade. Muito mais. Direção. Pergunta para você para onde eu quero ir. Pergunta para você o que eu quero da minha vida. Se você não sabe ainda, o seu desafio agora é descobrir. O que eu quero. Onde eu quero estar morando, com quem. O que eu quero fazer. O que me encanta. Ah, mas eu não me sinto merecedor, não me sinto capaz. Aí você vai precisar trabalhar essas emoções, né? Por trás. Em algum momento botaram isso na tua cabeça, que você não dá conta, que você não faz. Isso aí, Mayra, coragem e direção. Para você tirar o poder do outro e trazer para você. Porque quando eu tenho coragem e direção, quando alguém começa a me irritar, quando eu percebo que eu estou dando poder à minha vida para alguém, eu tenho muito mais força para chegar e redirecionar aquilo, ressignificar aquela relação ou simplesmente me afastar, sempre entendendo o porquê. O porquê dessa pessoa me irritar. O porquê com coragem. Coragem. Para olhar para a nossa sombra é preciso coragem. Para olhar para o nosso lado menos que a gente quer esconder do mundo é preciso coragem. Mas eu te falo uma coisa que vai te trazer paz no coração. Só você vai saber. É só você que vai saber isso. Isso é seu, isso é íntimo. E isso é o que vai te transformar. Então sempre que vier uma irritação, sempre que vier uma dor, sempre que vier algo que você percebe que você saiu de si, que você não está sendo você, uma pessoa te dominou, uma pessoa te irritou, pergunte para você mesmo o porquê. Por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Fecha o seu olho e deixa a sua mente trazer as imagens. Ela vai trazer. Nós somos o Aladim e a nossa mente é o gênio. O seu desejo é uma ordem. O problema é que nós falamos que queremos uma coisa, mas comandamos o contrário para a nossa mente. Nós queremos que a nossa mente resolva o passado. Nós queremos que a nossa mente mude a pessoa que a gente relaciona. Nós queremos que a nossa mente faça com que o mundo olhe para mim de forma maravilhosa e me reconheça. Ou seja, eu só comando a mente a fazer aquilo que ela não pode. Eu só comando a mente a buscar respostas daquilo que ela não pode resolver. Que é controlar e mudar o outro e o passado ou o futuro. A única coisa que eu posso fazer é aceitar aquilo que eu não posso mudar. É me conectar com o momento presente e fazer o meu melhor. É por isso que a autoterapia é tão transformadora. É por isso que a autoterapia, que é você conseguir conectar com esse sentimento, com essa emoção, compreendê-la, entender onde você aprendeu isso, porque tudo vem do aprendizado inicial. Você não nasceu com essas informações. Tudo vem de um aprendizado inicial. Depende muito de como foi tua infância, de como que aquilo que você ouvia sobre você, aquilo que você via lá dos seus pais,
o ambiente familiar, seus professores, tudo isso influencia a forma como, da sua autoimagem, da forma como você se relaciona com você, com o outro, com o mundo. Mas isso não é imutável. Isso não é imutável, porque é apenas uma percepção. E sim, existem coisas que são realmente traumas. Foi traumático, foi doloroso, foi difícil, não, vai além de apenas uma percepção. Mas nós podemos, através da autoterapia, distanciar, entender que aquilo está no passado, entender que eu passei por aquilo, mas eu era uma criança pequena, ou eu não tinha uma experiência e que agora eu não passo mais, porque agora eu aprendi, que agora eu sou maior, porque eu sou mais forte. A mente emocional não faz essa distinção, mas com a autoterapia nós podemos trazer isso para a mente racional, falando de forma bem simplista. Assumir o controle. Sair do automático, sair da repetição, soltar aquilo que só me pesa, para que eu tenha a energia de construir a vida que eu quero, para que eu tenha a energia para me direcionar para aquilo que eu quero, porque é isso que vai fazer a grande diferença na minha vida. Enquanto eu busco inconscientemente mudar aquilo que eu não mudo o quê? O passado, os outros, o futuro. O que eu mudo? A minha percepção, a minha reação, as minhas escolhas. Eu escolho com quem eu convivo, os lugares que eu frequento, isso é escolha. Certo? E isso eu posso mudar. Agora, geralmente, nós comandamos a mente o quê? Eu não aceito que meu pai bebia. Eu não aceito que minha mãe não sei o quê. Eu queria que no passado eu tivesse tido uma infância com mais dinheiro, eu tive uma infância difícil, eu queria tanto no futuro ter não sei o quê. Então você está comandando a mente a buscar soluções, gastar energia com aquilo que não vai conseguir. Agora, se eu aceitei do fundo do coração, ressignifiquei isso não é mais um peso morto na minha mente, é somente uma referência, o passado é só uma referência. Aí sobra energia para a vida, aí sobra energia para eu escolher com quem eu convivo, aonde eu vou, aonde eu frequento, o que eu quero para a minha vida, as ações que eu tenho que fazer, entender que eu tenho que arregaçar a manga e agir, que nada cai no colo. Você atrai e constrói com a mente, mas são as ações que vão fazer você construir de verdade ali o resultado. A mente é só um direcionamento, uma energia que é muito importante, é imprescindível, mas sem a ação não vai rolar. Não vai rolar. Sem a ação, sem a coragem, sem a direção. Beleza, gente? Aceitar aquilo que eu não posso mudar. Exatamente, Mayra. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. É difícil, mas eu vou conseguir me levantar. Coragem e direção. É isso. A autoterapia não substitui a terapia convencional, não substitui a hipnoterapia, né? Mas ela é, como é que eu vou dizer? Grande parte das coisas a gente pode fazer sozinho. Algumas coisas, igual ela falou, eu vou precisar de coragem, né? Eu vou conseguir. Se não consegue sozinho, é hora de buscar ajuda. A autoterapia, ela é um complemento. Eu tenho a minha terapeuta, faço minha terapia, mas muita coisa eu também lido com a minha autoterapia. Tem coisa que na autoterapia eu fico ali confuso, eu levo para a minha terapia e ela me ajuda, né, a clarear. Então a autoterapia é trazer para você o poder, trazer para você o volante ali do teu carro, assumir responsabilidade e fazer o teu melhor. Aí não vai ter mais quem te domine. Aí se você percebe que alguém está te irritando, você já sabe o quê? Se essa pessoa está me irritando, tem alguma coisa nela que está ecoando em mim. Eu preciso saber o que é. Talvez um trauma, talvez algo do passado que te remeta a uma situação ruim, talvez algo em você que você está vendo nela e você que não gosta que ninguém veja isso, né? Então incomoda. Sabendo, conectando com isso, sabendo o que está acontecendo, você consegue agir diferente, tomar decisões, modificar. Beleza, gente? Se você chegou agora aqui no final e não viu a live do início, tá? Eu vou deixar ela salva no nosso feed aqui, tá bom? GTV. Vamos chegando aqui ao finalzinho da live, 1 hora de live.
Já tá bom, né? Queria agradecer a todos que assistiram até o final. Queria agradecer a vocês que participaram de alguma forma, quem comentou, quem ficou mais quietinho. Se tiver alguma dúvida, manda lá no direct, tá bom? A pergunta. Vou deixar uma caixinha de pergunta para você escrever lá no meu story. Qual foi seu maior aprendizado ou sua dúvida aqui na nossa live? Eu peço que você comente, tá bom? Para ajudar ali o canal, para também, às vezes, o seu aprendizado é algo que alguém precisa aprender e a pessoa vai assistir a live, vai ajudar essa pessoa também. Que eu também tenho uma meta esse ano de ajudar 50 mil pessoas e eu conto com vocês para isso. Valeu? Beijo grande, se cuidem. Bom, ótimo final de semana, ótimo restinho de sábado e a gente se vê, tá bom? Forte abraço. E os alunos do curso 1%, na segunda-feira, às 8 horas, tem a nossa mentoria ao vivo. Então você fica de olho aí, tanto no grupo do Telegram, quanto lá no e-mail, que a gente vai mandar o link de acesso. Tá bom? Pra gente bater esse papo aí na nossa mentoria ao vivo do mês de fevereiro. Tá bom, gente? Beijo grande e a gente se vê. Tchau, tchau.